Fala, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um Power On. Na verdade, o primeiro oficial, porque aquele outro que vocês viram foi um ensaio com o nosso amigo Rodrigo. Foi top demais e a gente decidiu continuar com esse projeto, que é um projeto que já estava sendo sonhado e decidimos pegar firme com ele. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais com vocês, para deixar mensagens, experiências, muita coisa assim que a gente vai estar compartilhando, né? Então, vou pedir para vocês aí que curtiram, dá um joinha, manda para alguém, se tiver algum conteúdo aí que vocês quiserem saber ou então quiserem mais aqui, manda também opiniões pra gente, mande sugestões para que a gente possa sempre estar conectado com você que está assistindo, porque é muito importante a gente ter aqui pessoas e conteúdos que é legal, que as pessoas querem, né, compartilhar, que as pessoas se importam, né? Então mandem suas dicas. Se você também quiser ser um patrocinador, a gente vai ter oportunidades aqui para vocês patrocinarem, colocar, e nós vamos estar fazendo anúncios também. Então entre em contato com a gente, vai ter as informações aí embaixo e vamos lá. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Kaique Leite. Cara, que prazer estar aqui. Cara, prazer é meu. Uma grande oportunidade hoje, nós estamos trazendo uma pessoa que eu conheci há alguns dias e que falou algumas coisas pra mim que foi muito importante num bate-papo rápido, ó, pra vocês verem como as coisas são. Numa barbearia, eu tava lá cortando o cabelo. Foi. E a gente se encontrou, se conheceu, bateu um papo super rápido, mas assim, é o que eu falo. Nem sempre a mensagem ou uma conversa com alguém precisa ser longa ou por muito tempo. Às vezes ela é curta e ao mesmo tempo necessária para criar conexões, para criar oportunidades, para criar tanta coisa que às vezes a gente nem imagina, né? Exatamente. Kaique, seja bem-vindo. Muito obrigado. Fala um pouquinho aí, quem é o Kaique Leite, Poxa, né? que legal, cara. Primeiramente é uma enorme satisfação estar aqui no Power On. E praticamente nesse segundo episódio aqui, né? Então a gente tá estreando tudo isso aqui. Eu tô muito feliz. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado a toda a equipe que está aqui nos auxiliando. E eu já começo enfatizando que os propósitos, quando eles estão alinhados, eles se unem, né? Eu tava numa barbearia, como o Igor comentou, e aí a gente tava ali cortando o cabelo, começamos a conversar e a gente percebeu que os propósitos estavam alinhados. Bem, eu sou o Kaique Leite, sou fotógrafo, retratista e especialista, né, em retratos, uma área um pouco mais nichada da fotografia que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. E tenho atuado em bastante áreas aí da vida, principalmente com ligação a propósito, com crescimento. Então, não só para mim, mas com os meus clientes. Estar aqui hoje batendo papo contigo é uma enorme satisfação, cara. Top, top. E a gente pegou e conversou aquele dia um pouquinho, né? Sobre o que você faz, sobre as coisas que a gente, experiências, tudo. E eu vou falar agora um pouquinho aqui, nem falei, tá vendo? A correria é tanta coisa na cabeça, mas vamos lá. Mas assim, para você que tá vendo a primeira vez, esse é o podcast Power On, que para quem não entendeu ainda, se você ver aqui, são as minhas iniciais. Deus me deu esse logo, que é o Igor Camargo. Sensacional. E virou um podcast, virou algo pra gente compartilhar e trazer isso, então sejam todos bem-vindos. E seja bem-vindo aí de novo, falar, porque é sempre bom dar as boas-vindas, né? Muito obrigado. Então, assim, a gente se conheceu aquele dia e foi algo muito bom, porque você me falou um pouquinho do seu trabalho, só que foi rápido, né? A gente se conheceu tão rápido tudo e eu decidi trazer pessoas aqui que pudessem compartilhar e pessoas com conteúdo e assim, pessoas que estão trazendo, estão crescendo. Eu vi que você também estava algumas conversas que você falou, que você tá numa crescente muito legal. Graças a E Deus. fala pro pessoal, né, o que é um pouco do seu trabalho, o que o Kaique Leite faz como retratista. Porque assim, fotógrafo, a gente entende, né, que existem vários nichos, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ser fotógrafo, mas às vezes a pessoa nem imagina o tanto de possibilidades, de oportunidades, de caminhos que uma pessoa, sendo um fotógrafo, pode ir, pode fazer, seguir, né? E você como retratista, eu falei, vou trazer ele para falar um pouquinho, porque assim, é algo já antigo no mercado de fotografia, mas ao mesmo tempo é algo novo, é algo que as pessoas estão dando uma ênfase maior e tem tido como que eu posso dizer? Uma responsabilidade muito grande e uma demanda muito grande, porque assim, é algo novo. Antigamente eu já fiz fotografia, as pessoas contratavam um fotógrafo
e o fotógrafo fazia um pouquinho de tudo. Exato. Né? Exatamente. E hoje tem um especialista para várias coisas, tá se dividindo tudo, né? Se nichando e subindo o nível cada vez mais, né? Isso, então fala um pouquinho pra gente aí do que você faz. Muito bom. Para explicar um pouquinho sobre como funciona o meu trabalho, né, e tudo mais, eu preciso voltar um tempinho numa história, a história do menino da gravata de papel. É intrigante essa história, vamos lá. Era a história de um menino, 5, 6 anos ali, que tinha muita vontade de ser alguém na vida. E aí ele morava numa região ali bem carente, simples, humilde, mas no fim da rua dele moravam alguns advogados, algumas pessoas ali que tinham uma importância na sociedade, e ele via aquelas pessoas e sempre se inspirava nelas. E aí o que acontecia? Ele via que eles tinham um padrão de imagem. E qual que era o padrão dessas pessoas, principalmente naquela época? Terno e gravata. Então a vontade daquele menino de 6 anos de idade era usar uma gravata. Só que a situação era tão carente que não tinha dinheiro para ter gravata, comprar uma gravata nem que fosse infantil. E aí um dia ele teve uma ideia, a grande ideia. Mãe, faz uma gravata para mim de papel, corta uma sulfite, eu pinto ela aqui, a gente amarra com um barbante no pescoço e eu vou colocar. Aí a mãe dele foi lá, fez, tal. E aí ele pegou uma mesinha, foi pra garagem do vizinho, a casa era nos fundos, né? Foi pra garagem pra esperar os advogados passarem na rua e verem ele ali trabalhando no seu escritório na garagem. E aí, nesse meio tempo, muitas crianças passavam ali e falavam, ai, que esquisito, menino doido, não sei o quê, porque não é normal, né? Você vê um menino com uma gravata de papel amarrada no barbante no pescoço, né? Mas foi tão constante aquilo que os advogados começaram a perceber. Ao ponto de todos os dias, quando eles passavam à tarde, eles assoviavam, tinha um assovio, tal, e aí começaram, e era o ápice para aquele menino. Mas o que tem por trás dessa historinha? É que desde muito cedo esse menino entendeu que a boa imagem abria porta na vida daquelas pessoas. E ele queria aquilo para a vida dele. Hoje, esse menino cresceu e é um agente responsável para que, através da boa imagem, as portas se abram na vida das pessoas. Então eu utilizo os retratos para trazer uma boa imagem e, através dessa imagem, a pessoa alcance novos resultados, tenha um crescimento, consiga realmente destravar algumas áreas da vida dela que ela tinha travado, né? Me especializei nessa área, já trabalhava como fotógrafo desde 2016, me especializei em 2020, depois de uma grande mudança ali de vida, logo antes da pandemia, depois, bem, foi nesse período de pandemia, e aí veio esse insight, era uma área que ainda estava um pouco escondida ainda no mercado, né? O retratista, no início eu nem sabia muito o que era isso, quando me veio o insight foi muito claro, você vai se tornar um retratista, só que para fotografar as maiores personalidades e empresários do Brasil e do mundo. Para um menino que era da periferia, humilde, o maior empresário que ele conhecia era o Zé da Padaria. Ouviu uma mensagem dessa, assim, eu fiquei assim... E de onde veio o Kaique? Cara, vim de Osasco, do Vila Holanda, minha terrinha, filho de Adriana, de Carlos, e assim, cresci com minha avó, menino criado com vó, e assim, de uma família muito simples, carente, mas humilde, e que nunca perdeu ou colocou em jogo os seus valores. Eu acho que isso fez muita diferença e é muito importante para quem eu tô me tornando hoje, sabe? Sim, é bem importante a gente falar isso também, porque o que acontece? Às vezes, nós estamos num caminho, já viajei bastante, já fiz bastante coisa na questão de filmagem, como cinegrafista, direção de fotografia. E é muito importante a gente compartilhar isso, por quê? Porque às vezes as pessoas que vêm, eu sou de Itapecerica da Serra, interior, modo de dizer também, periferia também, na verdade, do bairro do Valo Velho, e é muito importante porque assim, às vezes as pessoas buscam uma referência profissional e às vezes é algo muito longe delas, né? Algo difícil de se alcançar, porque assim, na verdade todo mundo acaba se baseando ou se espelhando em alguém. Exato. Então, quando você vê um empresário ou um cara multimilionário, você fala assim, cara, um dia eu gostaria, eu sonho em ter isso. Mas, às vezes, por ser uma realidade diferente, às vezes as pessoas que vêm de certas regiões, eles acham difícil. Por quê? Porque fala assim, como que eu posso chegar em tal lugar, de tal maneira, conseguir alcançar meus objetivos, meus sonhos, sendo que isso é longe de mim e nunca viu perto.
E na verdade, assim, todas as oportunidades estão para aqueles que lutam, né? Para aqueles que Exatamente. correm atrás. A vida, eu tenho aprendido ultimamente que assim, a vida ela é igual para todos. As dificuldades que nós temos, que estamos começando, ou as dificuldades que milionários ou pessoas que já estão na frente começaram do mesmo jeito, caminham do mesmo jeito e crescem conforme eles crescem. Então, assim, é importante a gente compartilhar isso, às vezes de onde nós viemos, da onde iniciou e tudo isso, e como iniciou, por quê? Porque é o sonho de qualquer um, é um sonho que pode ser Exatamente. alcançado, né? É um sonho que faz a diferença. Se você falar pra uma pessoa, quem que é você hoje? Eu sou isso, tô fazendo isso, tô chegando em tal lugar. Mas é importante a gente sempre lembrar do início, né? De onde a Da gente onde veio, da onde começou, se não Exatamente. fosse um sonho. Às vezes, se não fosse, a simplicidade da sua mãe, pegar um papel, Exatamente. fazer uma gravatinha de papel, Potencializar aquele sonho que era algo simples. E é muito louco isso, cara. E muito legal você falar sobre essa questão de princípio e fim, porque acho que uma das maiores lições que eu tenho aprendido hoje fotografando as personalidades, os empresários que eu tenho fotografado, é exatamente isso. Às vezes a gente endeusa muito uma pessoa, coloca num pedestal e a torna distante da nossa realidade. Só que a gente tem que entender que um dia essas mesmas pessoas já foram pequenas, estavam começando e passaram pelos mesmos problemas que a gente está passando hoje. Se a gente está passando por isso é porque a gente está no caminho certo. Então, esse é o maior aprendizado que eu tenho levado hoje em dia de tudo isso, sabe? E assim, às vezes a gente ouve histórias e a imagem das pessoas falam muito, né? Fala muito. A imagem de alguém bem trabalhada, bem feita, bem... Uma fotografia, um retrato, né, bem feito, te passa tanta informação de uma pessoa, tanto isso na fotografia quanto também na parte de vídeo, que você fala assim, é uma mensagem Uma mensagem. muito grande que Exatamente. às vezes a pessoa que tá que vai sair, né, que vai ser fotografado, ou que vai ter essa imagem compartilhada ou capturada, às vezes ela não imagina a importância dessa imagem ser super ou ultra ou mega hiper trabalhada. Porque assim, o que você é hoje vai depender de uma imagem que você vai passar. Exatamente. Quando você chega num nível maior, quando você chega num nível diferente, assim, digamos, as coisas precisam ser diferentes. As coisas precisam mostrar algo diferente. E é difícil isso. Porque assim, você mostrar uma coisa de uma pessoa sendo que ela ainda não alcançou algo, chegou lá, mas você consegue antecipar tudo aquilo que ela precisa passar, e às vezes você consegue chegar anos-luz lá na frente do que é o potencial de uma pessoa. Você entendeu, é isso aí. Né? É isso aí. Fala pra mim, assim, você como retratista, eu vejo assim, eu sou diretor de fotografia, trabalho com isso já há 12, 13 anos, então assim, eu sei a importância disso. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Exatamente. E você como um retratista, como que você vê isso, assim, tanto pelo ponto de vista do retratista, porque assim, você vê uma pessoa, você automaticamente você consegue imaginar, lógico, com informações, né? Sim, você precisa de sim. informações, porque não adianta você olhar uma pessoa e sem informações de onde ela quer chegar, o que ela quer mostrar, você não vai conseguir alcançar. Mas você ao mesmo tempo consegue mostrar o que a pessoa consegue chegar. Exatamente. E assim, como que é a situação das pessoas, né? Porque assim, às vezes a pessoa, eu tenho certeza, eu já absoluta, que a pessoa às vezes vê uma foto, vê aqui e fala, putz, cara, olha isso, nunca me imaginei, nunca vi isso, nunca... Acontece. Fala um pouquinho muito sobre legal. isso. Eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida toda, que é: a sua imagem chega antes de sua mensagem. Uma imagem, ela causa uma reação no espectador em questão de milésimos de segundo. É muito rápido. E essa reação vai ditar onde você vai estar na mente dele. Qual é o seu posicionamento da mente dele? Se você vai estar posicionado ali no Vale da Desvalorização, como mais um, ou se você vai ser posicionado como o top of mind, o maior da mente dele. E o trabalho do retratista é justamente pegar a sua imagem e levar até um topo da mente do consumidor. E é muito interessante ligar tudo isso, essa questão de marketing, com o processo de vida dos meus clientes, porque eu recebo muitos clientes que ainda estão, por exemplo, um exemplo claro, estudantes de alguma área, de direito, de engenharia e tudo mais, e eles precisam passar essa imagem de um profissional.
Só que ainda são estudantes. E como que a gente faz isso? Através de alguns elementos óticos, através de cores, da imagem, posicionamento, postura, a gente constrói uma imagem que quando ele olha na câmera fala, poxa, não sou eu. Cara, e é um não sou eu positivo, porque às vezes a gente vê um não sou eu, tipo, nossa, tá muito diferente ou tudo mais, mas é porque nem aquela própria pessoa conseguiu se imaginar sendo aquela imagem, né? E eu tenho feito isso, hoje eu já atendi mais de 250 clientes, graças a Deus, assim, tem sido muito, muito transformador o que Deus tem feito. E a oportunidade de impactar vidas, não só do meu cliente, mas as vidas de quem consome o conteúdo dele, de quem contrata ele, de quem é alcançado pela imagem dele, é muito legal. Um exemplo claro, um cliente me procurou, muito assim, resistente a fazer uma sessão de fotos, mas me procurou. Eu preciso fazer uma sessão, tudo mais, isso. Eu quero 3 fotos. Eu falei, perfeito, faço também, vamos lá. Quando eu fiz a sessão de fotos dele, expliquei as técnicas e tudo mais, ele se soltou, foi muito gostoso. Quando eu finalizei, ele tava chorando. E aí eu falei, poxa, o que tá acontecendo? Ele olhando as fotos na câmera assim, ele olhou pra mim e falou, isso que aconteceu hoje foi um romper na minha vida. Que eu recebi recomendação de muitas pessoas de que eu estava dentro de uma bolha e eu só não saía dessa bolha porque eu não me posicionava. E a partir do momento que ele começou a investir em roupas, começou a investir no intelecto próprio e depois, por último, na imagem, para externar tudo isso que ele tinha dentro, ele começou a realmente cumprir o propósito dele na Terra. E aí, naquele momento, ele estourou a bolha. Para ele foi muito marcante, foi muito forte. Eu nem imaginava isso. E aí eu comecei a conversar com ele e ele falou, eu tinha trauma de fazer sessão de fotos, eu realmente achava que isso não era pra mim, eu não via importância nisso, mas depois de entender o que o universo estava me trazendo, as oportunidades que estavam sendo colocadas à minha frente, entender que eu só estaria alinhado com tudo isso quando eu tivesse a minha imagem pronta, eu decidi te amar. E hoje ele tá tendo resultados aí exponenciais e eu fico grato pela minha imagem ser um tijolinho ali na construção de todo o resultado que ele tem. É importante isso, né? Porque assim, lógico que todas as profissões, elas merecem um respeito porque cada um lida numa área com cada pessoa, né? Sim. Mas quando você faz parte, né, dessa transformação ou de mostrar o que a pessoa pode fazer, a capacidade dela, e às vezes essa questão do retrato, ele é só o início, né? Exatamente. É a sua porta de entrada para esse novo posicionamento. Se não é um início para alguém, já é alguém que já caminhou um caminho árduo, já passou por muita coisa e hoje já tem o seu sucesso, já tem o seu propósito certo, já tem definido aquilo que a pessoa quer e está crescendo cada vez mais. E aí é onde você faz parte da capturação do momento, né? Exatamente. Porque assim, digamos, você faz uma foto, um retrato de alguém que você nunca imaginou. Daqui uns 3, 4, 5, 6 anos a pessoa é um multimilionário ou um candidato a presidente do Brasil. Às vezes você faz algo que você nem imagina onde é que pode chegar, né? E isso é assim, é o que eu falo, a fotografia ela é muito importante, cara. A questão do fotografar, de captar momentos, é que hoje a gente tá tão acostumado, né? Tão acostumado com foto, com vídeo, com imagem. Se tornou algo normal, né? Mas assim... É muito importante isso porque às vezes a pessoa não dá um valor necessário, né? Exatamente. Eu falo assim, como cinegrafista, como direção de fotografia, às vezes você fala assim, não, mas vamos colocar uma luz aqui atrás, vamos colocar algo para completar, para fazer o quadro certinho, fazer a composição certa. E a pessoa às vezes fala assim, não, mas... Não precisa. Não, mas eu tô bem, ó. Você acha que precisa disso? Bom, exatamente. Né? Ou então assim, vamos tirar uma foto? Vamos. Mas é só clicar, né? Tem outro filmmaker aqui que tá ajudando. Botão. Vamos fazer um vídeo, é só pegar o celular, sair gravando, né? Às vezes é uma... Já passei por várias situações assim, porque às vezes o valor, né? Não é só isso. Eu tenho uma experiência sobre isso, que uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, foi quando começou a lançar a 5D, nossa, a Mark II. Legal. Peguei a 5D Mark II e tal, e fazendo umas fotos, tal, vídeo. Aí a pessoa pegou e falou assim, nossa, mas com uma foto numa máquina dessa na mão, até eu faço. Até eu consigo fazer, até eu consigo fotografar, fazer clipe. Eu falei, então peguei a máquina e falei assim, então faz aí pra mim, grava um negocinho aí.
Vamos ver o que a gente consegue chegar. Uou. Aí a pessoa pegou, não sabia nem mexer, não sabia para que as configurações. E aí eu peguei e falei assim, tá vendo? Não é só a questão de você ter um equipamento bom. Ajuda, lógico, Ajuda. textura, qualidade, Sim. a imagem, tudo sim, tudo isso ajuda. Mas saber fazer, né? Saber Exatamente. usar. É que nem você pegar uma Ferrari e soltar na mão de quem não sabe. Exato. É assim, o risco de uma Ferrari é o acidente. O risco da foto é uma foto, uma imagem ruim e tal, sem saber compor. Lógico, tudo ajuda. Mas assim, mas é muito importante esse valor, né? Exatamente. Dado o respeito, né, da profissão, ou dado o respeito de imagem, porque assim, imagem de celular hoje em dia tá todo mundo fazendo. Mas você saber exponencializar né, o potencial de alguém, ou saber trabalhar a imagem para ter um resultado, aí já é diferente, Você né? tocou num assunto muito interessante, porque o retrato é atemporal. Eu busco fazer nos meus retratos ele de uma forma que qualquer pessoa que te conheça olhe para aquela foto e fala: esse aqui é o Igor Camargo que eu conheço, cara. E aí o que acontece? Hoje em dia, como a fotografia se tornou algo muito comum em nosso meio, todo mundo tem um celular que tem uma câmera, todo mundo faz foto, faz story, posta isso, aquilo. O pessoal acabou perdendo um pouquinho do sentido. E isso é natural com todas as coisas. Mas até onde você não dá a devida importância à fotografia, à sua imagem, realmente pode passar. Eu vejo isso como um certo egoísmo. Poxa, vou montar uma iluminação e tudo mais. Não, pô, tá bom aqui, não sei o que, faz com o celular. Ok, mas você tá falando isso sobre você, sobre a sua ótica e sobre quem tá te assistindo. Por que quem tá vendo, quem tá te assistindo não pode ter um conteúdo de qualidade e um conteúdo à altura dele pra assistir? E a gente volta até um pouquinho na TV, o pessoal tem esse costume, você tem até mais propriedade pra falar do que eu. E por que sempre tem que maquiar o apresentador? Sempre tem que fazer ali um trabalho muito bom de iluminação cenário? Porque é praticamente um crime você entrar na casa do espectador todos os dias feio, vamos dizer assim. Desarrumado, poxa vida, é quem tá ali dando a audiência pra você. E se você não dá o valor e o respeito a essas pessoas que é quem tá te assistindo, você perdeu tudo. E a imagem, o retrato, ele é exatamente isso. Não é só sobre você, mas é quem você vai alcançar com aquilo. Quando você dá devida importância à sua imagem, você começa um processo interno que vão te trazer resultados externos. É muito forte isso, porque as pessoas, quando entendem que é de dentro pra fora, começam a se preocupar menos com o exterior, pra se preocupar mais com o interior, e aí sim, sair do casulo, fazer com uma borboleta, e aí, poxa, o céu é o limite, ou nem o céu é mais o limite, né? E ao mesmo tempo é algo muito... É uma linha muito estreita, às vezes, se andar, né? Tênue. Porque assim, às vezes você fazer demais prejudica, fazer de menos perde resultado. Sim. E assim, acho que um exemplo que a gente pode levar isso aí é pra vida, né? A gente pode usar isso aí como fazer uma comparação muito boa, porque assim, a vida é tudo isso aí. Exatamente. Se você faz algo demais, Uhum. é ruim, porque você vai ficar bitolado naquilo, vai te prejudicar, que você não vai conseguir curtir o resto. Exato. Se você faz de menos, você vai perder qualidade, você vai perder potência. Exatamente, você vai perder tudo. Exatamente. Então, assim, é algo que a gente pode usar Tem que estar equalizado. Equalizado, Se né? não tiver equalizado... Eu costumo dizer equalizado porque é muito legal. Na fotografia, a gente, há alguns anos, faz uso de Photoshop, Lightroom, né? E o que mais a gente ouve dos clientes é: faz um Photoshop aí, hein? Deixa aí, ó, tira as rugas e tal, aquela coisa. E aí isso acabou que muitos profissionais hoje têm um excesso de Photoshop e tudo mais. E aí quando você conhece aquela pessoa da foto pessoalmente... Quem que é essa? Ah, é você! Pô, que legal e tudo mais. Então, assim, eu como um retratista, eu não posso ter nenhum tipo de excesso. Nem para um extremo, nem para o outro. Então eu prezo para que, tipo assim, a sua imagem seja quem você realmente é. Poxa, você tem você deseja que eu tire algum detalhe, mexa em alguma coisinha? Muito bom. Mas eu já deixo o meu cliente ciente, desde antes, de que as rugas que ele tem não é feio. É a história dele. Porque, por exemplo, um cliente que eu atendi, o lado esquerdo do rosto dele, ele era muito mais marcado do que o lado esquerdo.
do que o lado direito, perdão. Por que isso? Porque ele dirigiu muito caminhão na vida toda e o sol predominava mais do lado esquerdo por conta da janela ali. E isso faz parte da história dele. Não tem como eu querer mudar isso, alterar isso para que ele fique bonito aos olhos da massa. Esse é quem ele é. E aí ele mesmo veio falar comigo sobre isso e aí eu falei, poxa, as pessoas às vezes precisam entender um pouquinho mais sobre si para depois querer externar. É se aceitar, né? Exatamente. É que nem eu hoje aqui, ó, olha aqui, ó. Voltando de uma gripe, de quase 6 dias de cama, até teste de Covid, acabado, sem se preocupar com tudo isso, né? Espinha na cara, cabelo, não, mas olheira, tá bonito, olho, tá tudo bonito. assim. Mas assim, o mais importante não é a questão da imagem, às vezes, né? O importante, às vezes, é a gente entender e ter o balanço das coisas é o quê? É o porquê que eu tô aqui hoje. Por que nós estamos gravando esse episódio desse podcast, né? Agora, se eu fosse me preocupar assim, não, espera eu ficar tudo certinho, melhorar, saúde 100%, nariz normal, que não tá, já sem estar muito fanho, rosto tudo certinho, ó, o colírio tá lá, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que tudo na vida é saber o momento, a hora e o equilíbrio. Exatamente. A vida sem equilíbrio, ela perde o sentido. É, porque assim, a gente tem passado por tantas coisas para estar começando esse projeto, porque assim, todo mundo que começa com um projeto desafiador e que vai ajudar pessoas ou que tem alguma mensagem mais forte do que a nossa própria, existem muitos desafios. E se esses desafios não são peitados ou não são enfrentados, a gente nunca faz. Eu tenho aprendido com grandes players aí do digital que assim, é melhor feito do que bem feito. Exato. A gente tem que começar, né? Você só vence fazendo. Exatamente. E assim, e quanta gente perde tempo ou então espera para começar um projeto que fala assim, nossa, mas eu tenho que estar... É o perfeccionismo, né? Não, porque a luz tem que estar certa, as câmeras certas, o assunto certo, o que eu vou falar... É assim, pra mim isso é um projeto novo. Agora, imagina se assim, se eu quero me comparar a um Bonner da vida, ou outros caras que fazem podcast, que fluem horas, 3 horas, 4 horas, tudo. Imagina assim, porque às vezes a gente quer chegar nesse perfeccionismo que assim, não vai levar a gente a lugar nenhum. E do dia pra noite, né? Ele quer chegar a alcançar esse resultado amanhã. Né? E a gente procrastina, cara, porque assim, tudo tem um começo, tudo tem um porquê. Às vezes assim... que nem esse projeto nosso. Esse projeto nosso não é para ficar alcançando um monte de gente à toa. A gente quer pessoas que estão também começando, querem pessoas que vão receber, entender esse conteúdo. Estão sedentas por isso, né? Porque assim, no nosso caso, melhor é o conteúdo do que a imagem. Agora, imagina se eu ficar me preocupando, eu não tenho conteúdo, eu não tenho todo o script todo, eu não sei tudo, como é que eu vou falar, o que eu vou falar, a minha mensagem, a nossa mensagem a gente tem que ter dentro de nós. Exato. Né? A gente tem que saber qual que é o nosso caminho, qual que é o nosso propósito, para onde que a gente quer andar. Porque assim, se a gente for generalizar na nossa vida tudo que a gente faz e esperar o momento certo, a gente não faz nada. Sabe qual que é o lugar mais rico que tem na face da Terra? Tem algum chute? Mais rico tem no banco, né? Que é o banco onde é que tem dinheiro. O banco. O dinheiro que tem no banco veio de algum lugar através do conhecimento. Tem quem diga que é a biblioteca, então, né? Porque, olha, a biblioteca tem conhecimento e tudo mais. Há quem diga que é, poxa, onde estão minérios. Mas o lugar mais rico da face da Terra é o cemitério. Sabe por quê? Porque lá tem um monte de sonhos que iam transformar milhares de vidas. Sonhos milionários enterrados por gente que, por excesso de perfeccionismo, não cumpriu o seu propósito. Então, quando a gente entende que não é sobre nós, mas é sobre o outro, nós começamos a trilhar um caminho que nos leva ao nosso propósito. Isso que você está fazendo aqui hoje é lindo, porque você entende que é sobre cada uma dessas pessoas que está assistindo isso daqui. Vai trazer crescimento, vai evolução, né? E aí a pessoa começa a ser íntegra com o que ela faz e começa a ter plenitude em tudo isso. E os resultados, eles vêm automaticamente. As pessoas hoje em dia, é tudo muito rápido, tudo muito fast food, pastel já ficou velho, já, hoje em dia é iFood, né? Antigamente dizia, não, acho que é pastel, não, acho que é iFood, hoje pediu, chegou e tudo mais. Mas quando é um processo de evolução, já tá no nome, é um processo, o processo demora.
E evolução é diariamente e constantemente. Se não passar por isso, você não alcança o resultado. Exato. O que a gente mais tem são pessoas frustradas, com ansiedade, com crises, porque não alcançam o resultado de uma referência. E a gente chega num assunto muito importante. Quem são suas referências? Quais são suas referências? Na fotografia eu enfrento isso todo dia. Todos os clientes que eu atendo, eu peço para que eles me enviem algumas referências do resultado que eles querem chegar. Ou então do que eles se imaginam um dia e tudo mais. E isso é muito importante para mim. Só fazendo aqui uma voltinha para a gente já retornar nessa questão aqui de referências pessoais. Quando eu entendi que eu precisava mudar o meu estilo fotográfico para me diferenciar no mercado, eu abandonei todos os fotógrafos. Se um dia eu parei de te seguir, meu amigo, me perdoe. Eu abandonei todos os fotógrafos do meu Instagram, que eram nacionais, e comecei a seguir somente referências internacionais e as melhores. Esses dias eu estava assistindo um documentário, fazendo algumas formações. Fotógrafo que fotografou Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, essa galera. Por quê? A imagem deles é quem dita a regra, só que é o que preza pela autenticidade. E depois que eu mudei as referências, as minhas fotos começaram a mudar e tudo mais, e eu comecei a ter resultados que eu não tinha antes. Então, quando você muda suas referências, você tem resultados fora da média. E eu vou pegar esse seu gancho aí, que é algo que eu tenho escutado muito e vindo, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós temos andando ou como referência, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas minha vida não dá certo, nossa, mas eu não consigo sair do lugar, nossa, mas eu não consigo progredir, eu não consigo crescer, eu não consigo fazer algo diferente na minha vida, é tudo a mesma coisa. Mas quem são as pessoas que nós estamos usando como referência? Exato. Quem são as pessoas que nós estamos seguindo? Quem são as pessoas que nós estamos querendo perto de nós? Porque assim, é fácil eu falar que eu não tô mudando, eu não tô crescendo, mas a hora que você vê todas as pessoas que você tá se relacionando, não que nós sejamos melhores que alguém, nunca. Sim. Porque cada um busca se colocar no lugar que acha correto. Uhum. Mas quem que é a nossa referência? Quem que nós estamos se relacionando? Será que nosso ciclo de amigos? Será que nosso ciclo de pessoas que nós estamos no meio? Será que elas estão levando a gente para cima, para um próximo nível? Ou será que nós estamos nos rebaixando e igualando a elas? Assim, eu tenho passado um processo muito não difícil, porque quando a gente entende um propósito, Exato. Quando a gente entende uma mensagem, um caminho que a gente tem que andar, nada é dolorido. Uhum. Você perde coisas, você perde lugares, Sim. Você perde pessoas, e tudo isso você acaba entendendo que faz parte. Não adianta você querer reter ou segurar todo mundo, ou tudo, porque senão você não consegue passar para um próximo nível. Muito forte isso. E eu tenho passado isso na vida, que eu deixei negócio, perdi negócios ultimamente, perdi várias coisas, perdi, às vezes até, você fala assim, nossa, mas como que pode você estando fazendo isso aí que você está fazendo agora, falando isso? Todo mundo passa por isso. E o pior de tudo é que assim, quando você entende isso, você entende que até pessoas, até familiares, às vezes precisam ficar para trás. Exatamente. Mas não é porque a gente se tornou melhor, não é porque a gente se acha mais que alguém, ou que a gente... Não, é porque a gente entende que a gente tem que buscar, é que nem você fez. Desculpa pra vocês aí também, se alguém de vocês percebeu que eu deixei de seguir vocês e hoje eu tô seguindo quase ninguém nas minhas redes sociais, não é porque eu deixei de gostar de alguém, não é porque eu deixei de querer uma pessoa, querer Sim, o bem de uma pessoa, sim. mas é porque é a mesma coisa que aconteceu com você. Quando eu quero crescer, quando eu quero me desenvolver, quando eu quero ter habilidades diferentes, eu tenho que seguir pessoas diferentes, eu tenho que aprender a buscar essas referências e, infelizmente, deixar aquelas pessoas que não querem acompanhar para trás. É muito simples. Quando você faz o que todo mundo faz, você tem os resultados que todo mundo tem. Se você quer sair se você quer ser uma pessoa fora da curva, ou simplesmente você se importa com sua família, você se importa com o seu futuro e quer chegar em um lugar que outras pessoas que estão ao seu redor não chegaram, você tem que assumir uma posição diferente. Aí o famoso deixa a vida me levar, quebra as pernas. Por quê? A pessoa nem para prestar atenção quem são essas 5 pessoas que ela se relaciona. É muito falado isso já há um tempo, só que muitas das pessoas que você chega assim e fala, quem são as 5 pessoas que mais te influenciam? Às vezes ela não sabe, mas é um influencer que ela vê mais no celular do que o pai dela que ela vê em casa, que mora com ela. E a pergunta,
qual que é a influência dessas 5 pessoas. Exatamente. Ai, meu negócio não dá certo. Ai, eu não consigo aprender. Ai, eu não consigo falar que nem os grandes influencers da rede social ou de palestrantes. Sim. Mas quem quer que... será que assim... será que é o seu amigo que fala mal do outro? Será que é aquela pessoa que só quer saber da vida dos outros em vez de cuidar da própria dela? Costumes que só te levam, que só te roubam o propósito. E é aquela frase, né? Aquela frase assim que pessoas que não crescem falam do quê? De pessoas. De pessoas, dos outros. Né? E quem busca conhecer, busca crescer, fala o quê? Fala de negócios, fala de sonhos, fala de objetivos, de propósito. É difícil hoje você chegar numa roda de amigo comum. Eu vou falar comum por quê? Porque o comum todo mundo faz. Sim. Agora, quando você chega numa roda de pessoas extraordinárias ou pessoas que estão buscando algo diferente, crescer, se desenvolver, vou falar assim, se você nunca tivesse talvez se posicionado do jeito que você posicionou, você nunca teria se destacado de muitas pessoas que ficaram para trás. Sim. E não é porque você é melhor, ou não é porque você não quer o bem das pessoas, porque você entendeu que tem um caminho. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu quero ficar milionário. Quero ter a conta do banco. Todo mundo quer isso. Mas aí quero acordar às 9 horas da manhã, né? Final de semana, eu quero tirar o final de semana off com os amigos. Sair pra beber, chegar de madrugada. Não, o trabalho é só segunda-feira, deixa lá. Né? E aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou chegar. Chega. Deus tem um propósito na sua vida. Isso não te exime do resultado que ele tem pra você. Exato. Eu passei por muito isso. Eu vivi minha vida no extremo. Mas aí hoje eu falo assim, nossa, mas aonde eu quero chegar? Será que eu quero chegar ao nível de players ou de influencers que estão fazendo coisa diferente e ajudando e transformando a vida das pessoas? Será que você, como retratista, sabe a importância do seu retrato transformar uma pessoa e você sendo melhor naquilo que você faz? Será que isso vai acontecer com dom? Beleza. Eu acredito que existem dons que a gente consegue aperfeiçoar, sim, melhorar e desenvolver, porque tá na Bíblia. Exatamente. Deus falou que tá lá, que dado... É um princípio. Isso, tá lá. Mas assim, ao mesmo tempo que ele fala que ele te dá algo e que você tem aquilo para desenvolver, ao mesmo tempo ele fala o quê? Se você não desenvolver na sua maior, com toda a sua energia, com todo o seu propósito, o que vai acontecer? Vai ser retirado e passado para outro. É isso aí. Isso tá lá. Tá lá. Isso não sou eu que tô falando. Se alguém quiser procurar, tá na Bíblia. Procure sobre dons. Então, assim, eu hoje entendo, né, que eu precisei passar por tudo isso para entender começar a trilhar e começar algo. Talvez se eu não tivesse passado por muita coisa ou vivido como já quis, já vivi e não, assim, cada um tem o seu momento, cada um não é crucificando ou colocando peso. Mas hoje eu quero algo diferente. Hoje eu quero sentar aqui e falar assim, hoje eu tô entrevistando o Kaique Leite, que daqui a alguns anos vai me fotografar e eu vou estar junto com players grandes e ele vai estar também tudo junto. Então o que a gente tá fazendo? A gente tá buscando resultados diferentes, se conectando em lugares diferentes, exatamente, com pessoas que já estão nessa vibe, digamos assim. Exato. Porque se a gente ficasse lá para trás, tudo ia ser normal, né? Tudo ia fazer o quê? Ia fazer assim, ia fazer que nem o logo. Sumiu. Aí aparece a mensagem e aí de repente, vai voltar. Entendeu? Vai voltar. E vai fazer a diferença. Volta, entendeu? Então assim, a gente tem que levar a vida, é isso. Mas a gente tem que levar a vida a sério. Exato. Porque assim, se eu continuasse vivendo tudo que eu queria viver, porque a nossa cabeça, assim, o nosso cérebro é o órgão mais preguiçoso que existe. Se você parar pra pensar, eu quero acordar de manhã, de madrugada pra fazer um exercício. Você não vai querer acordar. A sua ideia, a sua vontade mas o seu cérebro fala pro seu corpo, não... Putz, vamos ficar até as 10 horas da manhã dormindo. Mais 5 minutinhos. Não vai mudar nada, amanhã você faz. E é isso, assim, como você, sabe, como que você também vê tudo isso, o que essa sua mudança, né, essa sua decisão já te trouxe até aqui, né? Porque já mudou, né? Muito, muito. Muita gente tem dúvida sobre quando sair de determinado ambiente, não é nenhum local, mas um ambiente. Sabe quando você deve sair de um ambiente?
quando você percebe que a maioria das pessoas que estão dentro daquele local dedicam o seu tempo mais a falar sobre a vida alheia do que dos seus próprios projetos. Eu vivi isso. Eu estava num ambiente em que eu sentava numa mesa de conversa, ficava 3, 4, 5 horas comendo, conversando, falando da vida dos outros. E isso, às vezes, não é tipo, você viu fulano, o que ele fez? Às vezes não é isso. Às vezes é algo que você está inserido, um trabalho, um contexto que você já está inserido. E é algo importante. Só que você, em vez de pensar sobre si e o que você pode fazer para mudar essa situação, você potencializa o que o outro está fazendo. Quando eu identifiquei isso, eu falei, poxa, eu acho que está na hora de eu sair desse ambiente. Depois que eu saí desse ambiente e entendi também para onde eu deveria ir, um ambiente de crescimento, tudo começou a mudar. Então, se você ainda está em dúvida se deve estar naquele local ou não, comece a observar as pessoas que estão à sua volta. Qual o tipo de comportamento? Um milionário, uma grande personalidade, uma grande persona hoje da sociedade, teria esse tipo de comportamento? Não. Então sai. Então se afasta. Isso, lógico, se você se quiser se tornar um deles. E aí a gente entra numa parte muito importante, que é o foco. O foco é o segredo da fotografia, é o segredo da vida. Exatamente. Se você não tem foco, você não consegue chegar a lugar nenhum. Aquela frase ficou até conhecida, quem não sabe pra onde quer ir, não chega a lugar nenhum. Cara, pra focar uma foto, a câmera ela faz um processo muito rápido de desfoque e foco. Desfoque e foco. As pessoas elas não entendem que às vezes elas estão focadas num objetivo errado. Se eu quero tirar uma foto sua, eu tenho que focar em você, eu não tenho que focar lá no fundo. Eu posso querer fazer uma foto sua lá no fundo, mas eu vou ter que levar você até o fundo. Isso é um processo. As pessoas não, elas acham que vai fazer tudo ao mesmo tempo. É tudo fast food ali, sabe? Quando você se dedica ao foco de maneira íntegra, os resultados começam a acontecer. Esse ano aqui passado eu tive um exemplo claro disso na minha vida. Sempre soube que eu deveria ser autônomo. Trabalhei 5 anos no setor automotivo. Dizia que ia ter uma oficina. E aí a fotografia chegou. Aí mudou tudo e tudo mais. Mas eu entendi o propósito disso. E aí, ano passado me surgiram muitas oportunidades. Porque quando você começa... Olha só, isso é muito forte. Quando você começa a se destacar em alguma situação, começam a surgir muitas oportunidades. Mas nem toda oportunidade está alinhada com o seu propósito. E o que identifica isso? O foco. Eu abracei vários trabalhos, sociedades, parcerias, isso e aquilo, que foi me tirando cada vez mais do meu propósito, do meu objetivo. E os meus resultados foram diminuindo. E aí até que eu cheguei numa estaca zero novamente. Eu não tinha clientes, eu não tinha dinheiro. Resultado, a gente fala hoje, dinheiro. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Não, eu preciso voltar lá atrás. Novamente, me afastei de algumas pessoas. E é um processo duro. E isso esse ano aconteceu. Mas depois de que eu fiz isso e voltei ao foco, os resultados voltaram. Começaram a... E assim, hoje pode aparecer, lógico que a gente analisa, né, as situações. Mas aparece muita coisa. Poxa, vamos fazer um projeto assim, vamos desenvolver. Cara, tem uma ideia milionária, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos, alto lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Isso tá alinhado? Porque às vezes o que pode ser milionário para ele, pode dar certo para ele, não dá certo para você, porque não tá alinhado com o seu propósito. Se você não estiver focado, esquece. E é importante isso que você tá falando, porque assim, vamos falar sobre foco, né? A gente não falou no foco, mas é bom você focar também que hoje você é pai de família. Exatamente. Né? Senão você vai acabar tendo problema se a gente não falar isso aqui, né? Dá até uma arrepiada. Então, assim, você colocou o foco na sua família, né? Exato. Porque, assim, você comentou comigo quando a gente se conheceu que você estava casado há pouco tempo, né? Que estava no processo de mudança, Deus abençoou, Sim. né? A sua esposa, se eu não me engano, tá grávida. Exato. Né? Vocês estão aí para ter o seu primeiro... Minha primeira bebê. Primeira bebê. Então, isso assim, por que eu falo isso? Porque, assim, você mudou totalmente o seu foco pra quê? Pra sua família. Porque não adianta você ter o foco em querer construir coisas se isso não faz parte da sua história. Exatamente.
e do seu objetivo e do seu propósito, né? Todo mundo fala em propósito, mas o que é propósito? Propósito é você fazer aquilo que está de acordo com os seus ensinamentos, princípios, valores. Isso, os seus princípios, seus valores, mas que também está de acordo com aqueles que estão próximo de você. Exato. Então, se você teve que deixar pessoas para trás, né, por não terem essa mentalidade, essa busca ou essa visão de crescimento, mas você tem alguém do seu lado que tá andando junto, que tá fazendo acontecer, né? Aí. Então, assim, é importante a gente lembrar isso, que assim, não é deixar tudo para trás. Não é deixar todo mundo andar para trás, andar que nem um sem rumo, sem nada para fazer. Igual um cavalo, então, com um cabresco aqui e não tá olhando nem para os lados. Mas é porque você decidiu fazer isso por quê? Porque existem pessoas que fazem sentido. Exato. Você fazer isso por elas e junto com elas, né? Exato. Então, A gente fala bastante sobre riqueza. Hoje em dia é um assunto que tá em alta e isso é muito bom. E aí tem algumas pessoas que são mais resistentes a isso, né? Não, eu não tenho vontade de ser rico. Ser rico por quê? Não sei o quê, eu tenho aversão a rico. Aí eu faço uma simples pergunta. Qual é o futuro que você quer para os seus filhos? Qual é a condição que você quer dar para os seus pais? É algo bom? É uma estrutura legal? Como é que você faz isso? Murmurando? Reclamando? Não, cara. Você tem que trabalhar. Você tem que ralar. Você tem que ter resultado. No final, você vai conseguir sim dar uma casa legal para os seus pais, dar uma estrutura, uma faculdade. Quem não quer fazer isso? Mas as pessoas, elas espiritualizam muito o negócio e tudo mais e acabam se perdendo do foco. E o foco é o quê? Você abençoar quem está do seu lado. A Bíblia, ela nos compara com uma árvore. E por que ela nos compara com uma árvore? Porque a árvore, ela é um agente regional, abençoador de quem está próximo. Ela traz nutrientes para o solo, ela traz sombra, ela traz fruta, ela traz alimento, ela traz segurança. Tudo isso a árvore traz. Se você não entender que você é uma árvore para quem está do seu lado, você está totalmente perdido do seu propósito. As pessoas se perdem nisso, se perdem. E aí é o que a gente se depara com pessoas que hoje só reclamam, com pessoas que não lutam por nada, que não têm um objetivo claro. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, isso em 1980 e pouco. Os pesquisadores chegaram em várias pessoas na rua e perguntaram: qual é o seu objetivo? O que você quer? E 97% das pessoas não sabiam responder isso com clareza. Com clareza. Porque todo mundo fala: eu quero ser rico. Não, eu quero ter uma vida. Tá, mas como você quer fazer isso? Qual é o seu plano para que isso aconteça? Ninguém sabia responder. Todo mundo só quer o resultado. E hoje, qual que é a visão do Kaique Leite? O que o Kaique busca? Cara, olha, eu busco através da fotografia potencializar o que eu já tenho feito, porque isso me realiza. E quando você une o seu trabalho com o que te realiza, cara, fica lindo, sabe? Porque eu vejo o resultado na vida das pessoas e esses resultados nas vidas delas me trazem resultados. Potencializar isso, poder alcançar o máximo de pessoas possível, seguir na minha caminhada rumo a grandes personalidades, isso sim é uma das minhas ambições, é uma das palavras que foi muito criminalizada, né? A ambição, cara, quem não tem ambição não tem nada. Porque ambição não é ganância, a ambição é diferente de ganância, a ambição é você estar em busca de algo, é você ter fome, é você ter sede. Se você não tem sede, se você não tem fome, como a gente conversou agora, de dar uma situação melhor para os seus pais, de estruturar a sua família, do seu futuro, o que você está fazendo aqui? Então eu tenho essa ambição de sim chegar aos grandes players, é algo que realmente me motiva muito. Esses dias eu estava lendo um caderninho que eu escrevi em 2020 com o que eu queria para minha vida. Tava lá, eu quero ser um fotógrafo retratista de renome, quero atender tal, x pessoa, vou ter um estúdio assim, assado, através desses resultados vou impactar tantas e tantas vidas. E eu falei, cara, 2 anos se passaram e eu tô seguindo no caminho certo. E o que me anima com tudo isso? Ver que os resultados que eu tenho transbordam nas pessoas que estão ao meu redor. Eu posso abençoar mais pessoas, eu posso ter uma família mais estruturada, dar condição para quem está do meu lado e potencializar tudo isso.
Tem alguns projetos que estão aí na gaveta, aí, que a gente vai organizando, sim. Mas eu imagino que tudo no seu tempo. Hoje eu estou num processo mesmo de estruturação ainda. Mesmo já tendo alguns resultados interessantes, estou estruturando as coisas. A base, né? A gente faz o alicerce para depois construir o prédio. E todo mundo sabe que para construir um grande edifício, passa-se mais tempo cavando do que para começar a ver mesmo os primeiros andares a serem construídos, né? Sim, sim. E esse aqui é um projeto, né, para você que está assistindo. Esse aqui é o podcast Power On. E esse é um projeto assim. Esse é um projeto que surgiu no meu coração de uma iniciativa ou empurrão dos amigos que teve. Eu falei, meu, por que eu não consigo fazer entrevista com pessoas, com profissionais, que ao mesmo tempo de fazer o melhor que eles fazem na sua profissão, né, ou estão buscando isso, alcançar isso, mas ao mesmo tempo linkar essas pessoas, porque assim, às vezes é muito difícil você falar assim, eu quero alcançar, eu quero transformar a vida de pessoas, ou eu quero, sei lá, transformar a vida de alguém no meu trabalho, ou com aquilo que eu faço. Eu falei, meu, como é que a gente consegue? Eu vou entrevistar várias pessoas que fazem isso. Hoje você está aqui como retratista, daqui uns dias vai ter aqui um mecânico, vai ter um empresário, vai ter alguém, uma dona de casa, vai ter... Por quê? Porque tudo isso, né, todo o nosso desenvolvimento, tanto pessoal, afeta no espiritual e afeta no nosso propósito, Exatamente. naquilo que a gente quer mudar e fazer na vida das pessoas. Eu fiquei pensando, falei, meu, isso vai ser algo interessante, por quê? Porque da mesma maneira que eu já entrevistei muita gente, eu já gravei vários programas, já estive do lado de lá, falei, por que eu não posso trazer um pouco da experiência que eu tenho pra cá e fazer com que essas pessoas, ao mesmo tempo que compartilhem, né, essa ideia, essa trajetória, porque assim, a gente aprende com tudo. Esse final de semana eu tive num almoço de família, algumas pessoas vieram falar comigo, falaram assim, mas você tá fazendo isso? Eu falei, vai virar influencer ou vai virar aquilo? Eu falei, não. A única coisa que eu quero é o seguinte, eu conseguir compartilhar um pouco da minha história, ou história de outras pessoas, que assim, o que eu aprendi, e eu vou levar pro resto da minha vida, que o pessoal fala é assim, o seu pior conteúdo é a salvação ou a transformação na vida de alguém. Como é que você vai fazer isso se você não colocar sua cara a tapa? Às vezes você fala de uma foto sua. Muito forte. E aí eu compartilhei com algumas pessoas isso. Eu falei assim, gente, não é que eu quero virar um influencer ou virar alguém na mídia ou fazer isso, não. Eu quero abrir a minha boca. A maneira que eu encontrei foi conversando com pessoas. E essas pessoas vão trazer um pouco desse conteúdo porque o que elas viveram são experiências para encorajar e transformar outras pessoas. Por exemplo, eu passo agora por um momento difícil financeiro. Cara, tudo aquilo que eu aprendi, que eu tô aprendendo, que eu tô vivendo, se eu compartilhar com alguém, essa pessoa vai encontrar de alguma maneira um apoio e falar assim, puxa, mas não é só comigo que acontece. Exato, cara. O erro não foi só meu, ou outras pessoas também erram, eu não sou perfeito. Então, assim, não é só isso, é na questão de saúde, na questão de vida, na questão de escolha. Para mim também, hoje ainda não... A gente não entra nesse assunto, mas a questão de casamento, sabe? Pra mim é algo muito importante. Por quê? Porque eu passei por coisas que eu tenho coisas pra compartilhar com a minha esposa, com as minhas filhas, com tudo que, assim, a hora que as pessoas ouvirem, eu falo assim, meu, isso se eu vou falar como homem, vários homens pensam, sabe, tem atração por outras mulheres, tudo. Já passei por isso, já superei isso, e ao mesmo tempo que assim, eu falava assim, não, mas eu sou o diferente. Mas todos passam por isso, a gente tem que saber quais que são as nossas prioridades, e aí volta daquilo que a gente estava falando, quando você entendeu que tinha alguém que valia a pena você compartilhar ou lutar junto, você se distanciou de pessoas que não queriam essa evolução, isso. E tá do lado de pessoa que agora que é o seu apoio, que é o seu lado direito, tudo. Exato. Então, assim, a gente tem que pensar que, assim, tudo aquilo que a gente faz ou por onde a gente passa é uma história. É um momento, é uma tem palavra. Valor, às vezes, assim, não é nem é um sorriso. Ou então algo que você viveu, que você fala assim, cara, um dia eu dei um sorriso pra tal pessoa. Ou então, vamos dizer, no dia que eu conversei, que eu tava cortando o cabelo, se eu fosse aquela pessoa assim que chegasse, cortasse o cabelo, levantasse, pagasse e fosse embora, talvez a gente não estaria aqui hoje. Exatamente.
Então, assim, e hoje a gente consegue compartilhar histórias um do outro com pessoas que vão ver e vão falar assim, putz, mas eu também já fiz isso, já passei isso, já... Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que, assim, tudo aquilo que a gente faz, independente do que seja, eu trabalho na roça, eu também já mexi com cavalo, monto cavalo, mexo com cavalo, isso eu consigo ajudar a transformar a vida de alguém? Lógico. Sem dúvidas. A gente só tem que saber se posicionar e da maneira como se posicionar. Exatamente. Que tudo aquilo que está no nosso alcance a gente consegue compartilhar e tirar coisas boas disso, né? Exato. Eu acho que uma das melhores lições que a gente tem é qual é a lição positiva que eu posso tirar disso que eu estou passando. Um exemplo, eu sou novo, tenho 23 anos, mas eu já tenho uma história aí interessante para contar. Já tive altos e baixos na vida. Altos de ter bons carros, estar morando numa situação legal, situação financeira estável. E depois de 2 meses eu ter que sair de casa às pressas, perder carro, perder toda a estrutura, ter que vender água no farol, não saber o que ia comer uma semana e sem dinheiro para comprar gás, essas situações. E coisas que, assim, as pessoas às vezes ouvem os grandes falarem, falam, nossa, ele fala isso hoje, mas para ele é fácil e tudo mais. Mas às vezes tem pessoas do seu lado que já estão tendo resultados e que passaram por isso que você passou. E um dos ensinamentos assim que eu mais guardo é o seguinte: feliz é aquele que aprende com os erros dos outros. Teve muitos erros que eu já tinha conselheiros que a vida nos dá que já tinham falado, só que por uma decisão eu não tinha ouvido e eu precisei provar eu mesmo provar daquilo, né? E aí você entende que a vida é feita de decisões. Você decide, a consequência ela vem da sua decisão, positiva ou negativa, mas a decisão é sua, de levantar e decidir construir uma nova história ou de se acomodar, de pegar e falar, não, é assim, a vida é assim, não é assim mesmo, não tem o que fazer, vamos aí, né, vamos empurrando, vamos tocando, vamos assim. Ou então de você pegar, se movimentar, sair dessa situação e buscar algo melhor. A vida ela é feita de uma busca e ela é incessante. Por que o rico fica cada vez mais rico? Por que o milionário está sempre buscando crescimento? Porque ele está numa busca. Ele está numa busca por um resultado, por um objetivo e num crescimento. Ele entende que esse processo só acaba quando a gente morre. O maior erro de uma pessoa que enriquece é parar. Por quê? Quantas pessoas a gente já ouviu falar que ficou rico, parou, perdeu tudo e tudo mais, e hoje passa na televisão aí, hoje mora numa periferia e não sei o quê. Nossa, tal pessoa. Exatamente. Por quê? Porque parou. O pequeno não pode parar, o grande não pode parar. Sabe qual que é a questão? Quem tá no meio do caminho. Quem tá no meio do caminho. Porque o pequeno, ele sabe que é pequeno, ele sabe que se ele não fizer, cara, ninguém vai fazer por ele. O grande, ele sabe que é grande, ele sabe que ele tem que continuar porque já não é mais sobre ele, é sobre um legado. Mas e quem tá no meio do caminho? Normalmente são os perdidos. É quem já passou por situações adversas, altos e baixos da vida, e agora não sabe o que fazer, não sabe... Poxa, o mecânico, o cara que monta cavalo, o cara que faz... o pintor de uma casa. Como que eu consigo impactar vidas com o que eu faço? Impacta muito. Não é só pro grande player, não é só pra aquela pessoa que fala bonito. Cada um impacta a vida. A faxineira tem um impacto muito grande na vida de todo mundo. Se ela entende isso e se torna íntegra no seu trabalho, poxa, ninguém segura. Às vezes as pessoas só faltam identificar. O famoso deixa a vida me levar. Vai empurrando com a barriga, vai tocando. Mas não começa a ter uma visão ali panorâmica de quem é ela na sociedade, qual a importância do que ela faz. Porque quando ela entende isso, ela se valoriza. Quando ela se valoriza, ela cresce internamente. E aí o resultado a gente já conhece, né? E assim, é importante a gente bater em cima disso, porque assim, eu vou usar por mim. Eu tô começando é um caminho novo que eu tô trilhando quando eu decidi gravar esses episódios, né? E isso vai embora. Sim. Quão importante, né, a gente entender que a gente consegue fazer as coisas e ajudar, e transformar, e incentivar. O porquê do Power On. Todo mundo olhou o logo e falou assim, nossa, mas que logo é esse? É o logo de liga, desliga. Eu falei, não, aqui vai ser só o de ligar. Porque assim, a gente tem que entender que assim, o básico que a gente faz é incentivar alguém, é transformar alguém,
é querer o bem de alguém. Lógico, não somos perfeitos, a gente tá num caminho, a gente tá numa busca de todo Sim. dia aprender, crescer, mudar, se transformar. E como que a gente consegue fazer isso? Ajudando outras pessoas. Exatamente. É o tal do transbordo, É isso aí. É isso né? aí. Ai, como que eu vou conseguir ajudar alguém? Como que eu vou conseguir mudar a vida de alguém se eu não tô mudando a minha? Se eu não tô buscando melhorar a minha? Se eu não tô buscando transformar a minha? Eu nunca vou conseguir fazer algo na vida de alguém se eu não fizer primeiro na minha. É isso aí. Há poucos dias eu aprendi algo muito que, assim, ao mesmo tempo que me doeu, me trouxe paz e alívio. A gente não pode amar os outros, fazer pelos outros, ajudar os outros, transformar os outros, se a gente não fizer tudo isso primeiro com a gente. Uou. Porque assim, eu já tive em situação de eu conseguir ajudar muita gente financeiramente e eu nem ligava pra isso. Por quê? Porque o meu coração tava no ajudar. E eu colocava as pessoas em primeiro lugar. Só que assim, o erro não tá aí em colocar os outros em primeiro lugar. O erro é fazer o quê? É amar o próximo como a ti mesmo. É isso aí. Ao mesmo tempo que eu tirava de mim, não tem problema disso. Uhum. Isso não tem problema algum, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu dava importância pros outros, pra fazer pra fora, Você tirava de si mesmo. eu não fazia pra dentro. Eu não fazia pra minha família, eu não fazia pra as coisas que realmente tinham sentido. Uhum. E o problema não é isso. O problema é que, sim, que se você não se ama primeiro, se você não se ama, não quer se transformar primeiro, não quer crescer primeiro, não quer fazer, não tem como dar certo essa questão de você pra fazer pra fora sem você fazer pra dentro. É isso E é a aí. questão desse do que todo mundo, né? Hoje tá todo mundo falando essa questão do transbordo, de transbordar, de passar aquilo pro próximo, pra outros, né? Você só vai fazer quando você fizer pra dentro. Quando você começa a fazer pra dentro que encheu, aí sim você começa a derramar. E aí é consequente. Exato. É aquela coisa assim, né? Antigamente eu tinha aquela coisa na cabeça de que eu tenho que falar de Deus pra todo mundo, Uhum. eu tenho que sair aí pregando e já vivi isso, já passei por isso, já fiz Legal. muita coisa disso. Só que ao mesmo tempo eu caí. Uhum. Por quê? Porque era pra fora. A base não tava bem alicerçada. Era pra ali. fora, eu queria fazer pros outros. Eu tenho que fazer, eu tenho que sair, eu tenho que enfim, me zerar pra fazer pros outros. Não, eu aprendi que é o contrário. Exatamente. Agora eu tô fazendo o quê? Pra dentro. Eu tô aprendendo, eu tô me comunicando, eu tô me conectando, eu tô fazendo como eu tô crescendo, eu espiritualmente, profissionalmente e tudo. Depois é que nem o rio, aí ninguém segura, exatamente, entendeu? cara. E a outra coisa que também é assim, o rio que a gente fala, né, o rio de transbordo, ele só tem um caminho e ele só tem uma velocidade. Uhum. Ah, mas pode chover, encher mais e transbordar mais rápido, a velocidade vai ser praticamente a mesma. Tudo que tem que acontecer é numa mesma velocidade. Não adianta você querer fazer que esse rio transborde, esse rio corra mais rápido. Não vai. A velocidade do rio, ela é contínua. Exatamente. Ela não vai mais rápido ou mais devagar. Ela pode represar e depois continuar. Exato. Mas a velocidade desse caminho é a mesma coisa. E eu entendi isso, cara. Eu falei, meu, é tão importante isso. E às vezes as pessoas não conseguem entender, né? E captar isso. É um negócio muito louco. Muito forte isso que você tá falando. Muito forte mesmo. Eu tive uma sessão de fotos. Foi uma das que mais me marcou. Eu pude participar dela. Foi com uma psicóloga. E essa psicóloga, ela teve muita dificuldade em fazer a sessão de fotos. E qual que era o legal? O legal disso, vamos dizer assim, né? Ela precisou passar por sessões com terapeutas 15 dias antes dessa sessão de fotos. Ela precisou estar estudando ela mesma para entender que aquilo era algo que ela estava fazendo, doía para ela, mas que era para alcançar os outros. E chegou no dia, foi uma sessão super travada. Sabe aquela pessoa que não consegue se soltar na sessão ali, travada e tal. E aí a gente vai, através de algumas técnicas e tudo mais, conversando. Ela foi se soltando. No final da sessão, quando ela viu as fotos, ela falou, cara, isso é incrível. E ela começou a chorar. Chorar ali em prantos. Por quê? Porque ela disse, eu estou há 15 dias sem dormir.
passando por uma situação complicadíssima, passando em terapeutas e tudo mais para fazer a sessão de fotos. Mas por quê? Porque ela entendeu que não era sobre ela. O propósito, o foco foi maior do que ela. E ela venceu a ela mesma. Ela trouxe um resultado muito grande para a vida dela. Foi um romper, foi uma vitória para ela fazer uma sessão de fotos. E tudo isso por conta do outro, né? Então, quando você foca em si mesmo, você cria um ciclo, né? Você trabalha você para alcançar alguém e quando você alcança alguém, isso retorna para você. E aí, poxa, o ciclo lembra muito o logo do Power On. Você trabalha para você, começa a externar isso e os resultados, eles simplesmente voltam para você. Show de bola, cara. É gostoso. Assim, é gostoso. Quando você tem a clareza de tudo isso, eu entendo que é muito difícil para algumas pessoas. Quando você tá no meio da adversidade, quando você tá no meio da situação complicada, você não sabe o que fazer, um papo bonito desse daqui, cara, é só mais um bate-papo. Mas quando você tem a frieza, e isso é muito complicado, eu ouvi de uma pessoa e eu não entendia o que é ser frio. Eu ouvi assim, cara, você é um cara frio. Você é um cara calculista. Eu olhei assim e falei, cara, o que ele quis dizer com isso? Mas depois quando eu entendi que quando você tem a frieza pra olhar aquilo com calma, encarar os fatos como são, e aí sim você tomar as decisões, poxa, você consegue se diferenciar, você consegue se destravar, entendeu? E é o que falta nas pessoas. É o que falta. Hoje eu tenho feito retrato pra muita gente. E muito tipo de retrato. Tem retrato que eu faço que é uma sessão que a pessoa quase não vai divulgar. Não vai ser pra colocar na capa de uma revista, não vai ser pra pôr uma foto de perfil, criar marketing com aquilo, mas ela simplesmente quer eternizar aquela melhor versão que ela se tornou. O melhor eu dela. Poxa, Kaique, hoje eu tô passando por um momento em que eu tô pleno com a minha família, eu tô pleno com os meus negócios, eu tô pleno com as minhas finanças e eu quero eternizar isso aqui. E aí eu faço uma sessão de fotos, ela guarda, faz um quadro, enfim, é algo lindo. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo fotógrafo, essa mesma pessoa que tá agindo com esse tipo de pessoa, pega a pessoa que tá começando lá do zero, pega a pessoa que tá ali iniciando um projeto, que não sabe nem aonde vai chegar e começa a auxiliar e começa a ter resultados. Então, quando a gente entende que tudo se trata de um ciclo, poxa, tudo muda, tudo muda. É bem importante isso aí, porque assim, é algo que você fala assim, né? Ultimamente o pessoal tem falado muito sobre propósito, né? Uhum. A palavra hoje do momento é Propósito. É propósito, é alinhamento, é tudo isso. Então assim, como é que você, né? Todo mundo fala assim, nossa, eu busco o meu propósito, aonde eu quero chegar, ou qual que é o meu propósito aqui nessa terra, né? Todo mundo tá falando muito disso, a gente tá ouvindo no nosso meio, ou então até pra fora, todo mundo querendo alcançar algo, e depois dessa pandemia, é algo que ficou muito forte, né? Sim. Para as pessoas. Trouxe um despertamento sobre isso. Em ter um objetivo, em ter um porquê, um pra quê, né? Qual o motivo da minha vida, né? Como que foi que você encontrou esse seu propósito nessa questão, né? Junto com o retrato, junto com a sua vida, junto com família. Legal, legal. Olha, eu como um cristão, eu tenho baseado a maior parte das minhas atitudes em Cristo, né? E não na religião, mas em quem ele foi, quem aquele cara foi quando passou aqui na Terra, porque ele teve alguma importância. Nosso calendário é baseado na vinda dele. Então, assim, ele foi um cara relevante. E aí eu entendi que a principal questão que ele abrangia na Terra era servir. Ele servia as pessoas. E ele era para ser servido. Ele era um maior, mas ao mesmo tempo ele se tornava o menor. E como que eu faço isso se alinhar ao meu propósito? Meu propósito é servir. O que eu tenho na mão para servir as pessoas? Poxa, eu tenho uma câmera. Pô, legal. Então vamos lá. Eu me especializei na área de retratos. Por quê? Se você me der uma taça para eu fotografar, eu vou ser o cara mais infeliz do mundo. Porque ali eu não tenho relacionamento. Eu entendi que eu sou uma pessoa que eu preciso me relacionar. E para que eu cumpra esse propósito, que para mim é o propósito da maioria das pessoas, se não de todos na Terra, que é servir o próximo, que é estar ali amando como a ti mesmo, eu não consigo com uma taça, mas eu consigo com uma pessoa.
Eu consigo, depois de uma sessão de fotos, fazer com que uma pessoa se sinta bem, eleve sua autoestima, ela tenha outros resultados. Então eu peguei isso, me especializei em retratos, que foi a forma mais clara que eu consegui alcançar de impactar uma pessoa. E depois disso, os resultados começaram a vir. Mas tem pessoas que são um pouco mais perdidas, é um pouco mais complicado. Eu fiz uma mentoria em que era muito tratado a diferença entre trabalho e serviço. Trabalho é aquilo que te leva ao seu propósito, que é servir pessoas e ser pleno. E o serviço é aquilo que te rouba isso. Muitas pessoas estão presas num serviço, que é o que não te traz um resultado de experiência de vida muito interessante, ou então não te faz transformação nem para você nem para o outro. E aí, como é que você alinha isso? Eu, graças a Deus, pude viver isso muito cedo. Aos 17, 18 anos, a fotografia chegou para mim, eu entendi isso e já liguei ao meu propósito. Mas o caminhoneiro, como é que ele tem o propósito dele? Cara, seu propósito é servir, com base em quem crê em Jesus Cristo. Se é servir, eu vou ser o mais íntegro possível. E essa palavra é muito forte, porque integridade é você ser 100%. Depois que você entende que quando você é 100% em algo, você consegue cumprir o seu propósito, as coisas fluem. Por exemplo, as pessoas me questionam, eu tenho um sério problema com isso aqui. Não que eu mexo demais, mas porque às vezes eu mexo de menos. As pessoas me falam, pô, Kaique, eu te mando mensagem e você não responde, os amigos mais próximos, né? Eu falo, cara, eu tenho um problema para responder WhatsApp. Porque quando eu tô com uma pessoa, eu tento ser o mais íntegro possível. Eu tento ser o mais 100% possível, então eu não consigo deixar que nada me distraia com aquilo. Só que sabe qual que é o legal disso? Depois de uma conversa, de um bate-papo, às vezes nem eu tô entendendo o porquê. Mas a pessoa fala, nossa, Kaique, você me ajudou tanto. Você me trouxe tanta clareza. Coisa que se eu não fosse íntegro naquele momento, isso não aconteceria. Então o propósito, ele não é só o que a gente vê, é o que a gente foca, coloca num quadro na parede e a gente persiste até o fim da vida para alcançar. O propósito é o nosso dia a dia. É quem a gente é no dia a dia. Com as ferramentas que você tem na mão, que vão te tornar a pessoa que cumpre o propósito. Eu, uma câmera. Hoje você, microfone, podcast, uma plataforma. Outras pessoas, um caminhão, um bisturi, uma empresa que faz água, garrafinha de água. Não importa. É o seu dia a dia. Como que você lida com isso para que as outras vidas sejam impactadas? Aí você começa a ser pleno e cumprir o propósito. Legal, legal. E assim, você entendeu isso, que você tinha a sua câmera, aquilo que está em mãos, aquilo que você faz para cumprir isso, né? Exato, exato. Houve no momento algum bloqueio ou algo que você falou assim, eu preciso ressignificar isso na minha vida para você conseguir fazer isso? Porque assim, tudo que a gente faz na vida, a gente carrega bagagens que vêm lá de trás. Isso acontece com todos, né? Sim. E em certo momento, quando você entende isso, você entende que algumas coisas precisam ser mudadas. E houve algo no caminho aí que você fala assim, putz, eu preciso mudar isso, eu preciso ressignificar isso na minha cabeça, eu preciso dar uma importância menor para tal coisa, preciso me importar mais com isso. O que você acha que no meio do caminho houve aí para você fazer essa virada de chave? Houveram duas viradas de chave muito importantes. Quando eu entendi que eu não estava 100% na área que eu fotografava antes, eu era um fotógrafo social, então eu fazia casamento, festa de 15 anos, isso e aquilo. Só que eu ainda sentia que eu poderia ser um pouco mais, servir um pouco mais. E aí eu comecei a procurar essa questão do retratista e encontrei. Só que eu acho que a maior chave que me transformou foi que o nosso trabalho é sobre ouvir. Em 2020, foi quando eu comecei com tudo isso, eu entendi que para que eu pudesse te auxiliar com a sua imagem, que é o que eu faço, eu preciso mais ouvir sobre você do que falar. E isso com todo o conhecimento, com todas as técnicas e tudo mais, que às vezes as pessoas ficam afoitas para transmitir, para falar, as pessoas esquecem que é sobre ouvir. Quando eu ouço que você tem as suas dores, as suas situações, fica muito mais prático, para que com a minha bagagem, com as minhas técnicas, com tudo que eu queria vomitar em cima de você, eu consiga te levar até um resultado. Então, o ouvir para mim foi assim uma mudança incrível. Hoje, quando eu tô numa roda de conversa, quando eu tô atendendo um cliente, eu ouço mais do que eu falo. E aí, poxa, as pessoas ficam até meio assim, meio calado, meio quieto. Mas quando eu ouço
E junto com minhas experiências, com o que eu aprendi, com tudo que eu tenho dentro de mim, eu consigo pegar aquilo e gerar um foco maior para cumprir o meu propósito. Isso é integridade, sabe? Então, o ouvir mudou mesmo minha vida. Acho que foi a maior virada de chave, assim. Agora, empecilhos no meio do caminho a gente tem. Qual é o empreendedor brasileiro que não tem dificuldade? Quem que não passa por situações, opiniões alheias, que às vezes nos tocam? Um dia eu ouvi a seguinte frase: você nasceu no lugar errado. De uma pessoa que tem uma grande importância pra mim até hoje. E aí aquela frase me derrubou. Falei, cara, será mesmo que eu nasci no lugar errado? É por isso. Realmente, poxa, a gente tá aqui no contexto de Alphaville, no contexto da grande São Paulo. E aí, poxa, será que se eu fosse alguém que tivesse já nascido dentro daquele contexto, eu seria mais relevante hoje? Eu teria outros resultados? E essa dúvida ficou na minha mente por um bom tempo. Começou a me travar. Até que eu entendi que eu nascer no lugar errado, às vezes não é algo ruim. Porque as experiências que eu trago depois de toda a minha jornada de vida são novas para algumas pessoas que nunca passaram por isso. São situações que ela teria que pedir para um conselheiro, para alguém auxiliar ela, e que num bate-papo, numa conversa, eu consigo trazer uma luz. Então o meu trabalho como retratista, a foto é só uma consequência. Na maioria dos meus clientes eu me torno amigo, me torno parceiro, me torno conselheiro. Por quê? Porque antes da fotografia vem o relacionamento. E quando eu bato papo com a pessoa, entendo, ouço, poxa, aí a gente entende o porquê das situações que a gente passa. Eu passei por muitas situações muito jovem. E sempre cercado de adolescentes, jovens ali. As pessoas vinham me pedir conselhos. Eu com 17, 18 anos, hoje minha esposa era minha namorada, vinham pedir conselhos pra mim. Eu falava, como assim essa pessoa tá me pedindo conselho? Quem sou eu para aconselhar? Só que eu não tinha essa visão de que as experiências que Deus tinha me proporcionado desde que eu nasci até o meu atual momento me davam bagagem para que eu pudesse auxiliar aquela pessoa. Então, o servir, ele é muito além da sua profissão, mas é o seu dia a dia, sabe? É muito louco quando você entende isso. Hoje eu tenho clareza e auxilio algumas pessoas que não têm essa clareza a alcançarem seus objetivos, sabe? É bem legal mesmo. Top, top. E como é que assim, como você se vê, né? Como você se projeta aí pra frente, não só na questão do retrato, né? Porque Sim. isso é algo que você já tá buscando e já tá correndo atrás, fazendo acontecer, se posicionando, sendo que é um sonho seu, que você teve essa visão, esse sonho, né? Exato. Mas como é que você se vê futuramente, né? Juntando agora tudo. A gente já falou muito sobre isso, sobre o propósito, sobre a questão do retrato, sobre a questão de conectar com pessoas, sobre como se posicionar, né? E para você que tá aí assistindo, né? Eu tô aqui no Power On, um podcast que apareceu, surgiu aí do Incrível. nada, junto com o Kaique Leite, né, que veio compartilhar um pouquinho, a gente tá batendo esse papo aí. É engraçado, cara, antigamente eu vi os caras falar, não, mas a hora passa, o tempo voa, você nem vê, a gente já tá aqui já mais de 1 hora e pouco, já passou de 1 hora batendo esse papo e é bom demais. E assim, eu gosto sempre de fazer esse com todo mundo que eu converso, né? Porque assim, às vezes a gente conversa com uma pessoa sobre uma profissão, outro sobre propósito, outro sobre sonho, outro sobre Deus. Sim. Mas já que a gente tá aqui assim, né? E vamos caminhar para um fechamento assim, né? Aí por isso que eu faço essa pergunta, né? Como Legal. é que você se vê assim? Ah, não, eu sou um retratista que quero fotografar o presidente do Brasil. Eu sou isso, mas assim, como é que você se vê juntando tudo isso? Legal. Porque já que o propósito você entendeu, a profissão você tá linkando com isso, você já entendeu que isso é uma ferramenta para fazer. Exato. Né? Como que você se vê, né? A gente não vai hoje nem entrar, a gente bate um papo outro dia sobre a questão, sobre fé, sobre propósito, junto com fé, que faz o que realmente tudo acontecer, que faz sentido de tudo. Como é que você se vê juntando tudo isso, né? Como que você se vê assim...
lógico, como você já falou, passou por experiências que só você sabe, só aquilo que tá dentro do seu coração foi o que te transformou, foi quem te moldou para ser quem você é hoje, né? Agora, como que você se vê, né? Assim, porque todo mundo que tem que passar aqui e falar um pouquinho disso, porque é o maior motivo, o propósito desse podcast é isso. É a gente juntar, né, nossa questão profissional, nossa questão de vivência e transformar e começar pessoas, dar o start, né, ligar o on das pessoas para aquilo que elas querem fazer. Como que é para você isso e como que você se vê, né? Vamos dizer que hoje é o on da vida do Kaique nesse propósito. Você entendeu que agora você passou por tudo, você entendeu tudo, você tá aprendendo tudo. Sim. E qual que é o on da partir de hoje? Assim, como é que você... lógico que você já tem para você, mas compartilha com a gente como que você se vê se projetando no Muito futuro. legal. Vamos lá. Pro fotógrafo tudo é luz, né? Tudo é luz. Porque sem a luz a gente não faz nada. E eu me vejo como um grande farol. Um grande farol iluminando. Por quê? Tem uma passagem que eu adoro no Evangelho de Lucas. Eu não vou me lembrar o versículo exato, mas que diz assim que ninguém acende uma lâmpada para colocar ela debaixo da mesa, debaixo da cadeira, debaixo da cama. Porque a luz ela tem que estar em lugar de destaque. Para a gente estar sendo iluminado aqui, a iluminação ela tem que estar focada em nós. Senão a iluminação não vai cumprir o propósito dela. Eu me vejo da mesma forma, como um farol, só que com pessoas. As pessoas não entendem que elas têm uma joia dentro delas, que elas têm algo muito forte dentro delas e que elas precisam trazer isso para fora. Elas são como lâmpadas, como velas debaixo da cama, que não ilumina nada, não cumpre o propósito. E ainda corre o risco de pegar fogo, né? É exatamente, cara. E aí, poxa, muito legal isso que você falou. Uma faca, ela pode ser um agente positivo ou um agente negativo. Depende de como ela é usada. Uma faca, ela pode ser usada ali para cortar uma bela de uma carne, para fazer um momento de confraternização em família. Ao mesmo tempo, essa faca pode cair, você pega por um ladrão, por um bandido, e ela ser usada para assaltar alguém e matar a vida de alguém. Então, você é um instrumento que pode ser usado de N formas. Qual é a forma que você quer ser usado? Eu quero ser usado como um farol, para iluminar algumas pessoas que ainda não entenderam, que ainda não acenderam essa luz própria e fazer com que a gente se torne várias velas acesas, não debaixo da cama, mas em lugar de destaque. Então esse eu vejo que é o meu propósito. O como, bem, aí Deus que sabe. Deus que sabe, né? Gente, muito bom esse bate-papo. O tempo passa rápido mesmo. Demais, cara. Muito gostoso, meu. Olha aí. E gratidão, cara. Gratidão por você ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho, né? Dessa sua história. Assim, tem muita coisa, né? Às vezes, é por isso que, assim, o interessante é isso. Quando tem encontro com pessoas que querem compartilhar coisa boa, que querem compartilhar essas coisas, às vezes a gente perde o tempo, né? E se deixar, a gente fica aqui. Poxa. Mas foi bom, né? Naquele dia que a gente conversou, conversamos também sobre outras coisas e hoje a gente compartilha isso aqui. E você que está assistindo, né? A gente agradece também porque essas pessoas que estão assistindo, talvez você é o próximo. Exatamente. Fique preparado que isso aí. Talvez você vai curtir, vai comentar, vai compartilhar, compartilhe com o pessoal, comente, mande suas ideias, opiniões, né? Faz essa interação com a gente, porque assim, é o que eu falo. Eu nunca me imaginei aqui, nunca imaginei trazendo uma pessoa que eu conhecia há poucos, nem 2, 3 meses, acho que 2 meses atrás tá aqui. Então assim, interage, né? Se você quer, às vezes, compartilhar sua história, não sabe, liga pra mim. Não seja uma lâmpada debaixo da cama, meu amigo. Não seja uma velhinha ali escondida. Bora acender isso daí. Tá na hora, viu? Exatamente. Então, assim, manda mensagem pra gente, vamos interagir, porque quem sabe você não é o próximo. E, assim, deixa um recado aí pro pessoal, né? Assim, às vezes você quer... Pode também deixar o seu contato, como as pessoas conseguem te encontrar pra estar fazendo esse trabalho, né? Às vezes as pessoas vão se descobrir, né? A partir de um ensaio ou de uma sessão, tudo. Muito legal. Mas manda aí uma mensagem pessoal e deixa seu contato aí. Bem, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade ímpar. Realmente foi muito gostoso estar aqui batendo papo contigo. Hoje é um dia marcante para mim porque é o início desse movimento, é o start, é o Power On.
desse movimento que eu tenho certeza que Deus tem muito para nossas vidas. Tô muito feliz de estar participando aqui desde o início. Eu sou realmente grato a cada um que faz todo esse trabalho aqui acontecer. A minha família, a minha esposa. E, bem, se você curtiu o nosso bate-papo, se você achou relevante, não falamos muito sobre fotografia, sobre retratos. Eu acho que a gente deve sempre falar sobre o que tem maior relevância. E o que tem maior relevância por trás do que eu faço, por trás do que ele faz, é a transformação de quem tá aí atrás das câmeras. Eu espero que você tenha gostado. E se você quiser saber mais sobre mim, meu Instagram é Kaique Leite, Leite com 2 T's. Você vai procurar lá, ou se não encontrar retratista, mas Kaique Leite já vai aparecer. E espero um dia poder servi-lo e te ajudar a que as portas se abram na sua vida e que você possa iluminar cada vez mais. Meu amigo, Top. muito obrigado. Como é que tá o seu Instagram lá? Kaique Leite com 2 T's. Tá, tudo junto. Tem um underline no meio, mas ele vai aparecer. Pode vai por mim. Ah, mas já aparece. Gente, então é isso, Kaique. Obrigado. Muito obrigado. Juntos, é certeza. Esse é o projeto. Vamos Deus abençoe. ligar tudo, começar tudo. A frase que eu sempre vou falar e vou repetir aqui hoje é que o que a gente liga aqui na terra e liga no céu, tá tudo ligado na vontade de Deus, conforme Ele quer. Cara, bênção. A gente agradece. Muito obrigado. Gente, tamo junto. Até o próximo. E é isso. Deus Top abençoe. demais, velho. Valeu, tamo obrigado. junto.